Oi, tudo bem? Bem-vindo à segunda parte da série HTML para iniciantes. Hoje a gente vai falar das principais tags que são utilizadas no HTML. No vídeo anterior a gente falou sobre o que é o HTML e a estrutura básica dele. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais na utilização das tags. Mas antes, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, para que você possa acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Aqui é o nosso HTML que a gente criou no vídeo anterior. Já deixei ele aqui aberto. A gente criou inicialmente aqui apenas essa... A gente criou a estrutura, né, claro, e essa tag P aqui, né, que é a de parágrafo. E a gente usou aqui também o Live Preview. Eu vou até mostrar aqui, eu nem expliquei, né, no vídeo anterior, mas para instalar esse Live Preview, que é uma visualização do Chrome aqui integrada ao Visual Studio, é só você vir aqui, ó, Extensions aqui do lado, clicar nele e procurar por Live Preview. Ele carrega aqui, ó, no meu caso aqui já está instalado, tá vendo aqui, ó, Live Preview. Mas se não tivesse instalado, ele, em vez dessa engrenagem, apareceria um install aqui, ó. Aí seria só você clicar aqui, ó, Live Preview Install, e ele já instala, não precisa nem reiniciar o Visual Studio. Bom, então vamos voltar aqui. Deixa eu abrir aqui o Live Preview, botão direito, no index.html, Live Preview. Bom, então exibiu aqui o nosso parágrafo. Deixa eu ocultar aqui essa parte. Bom, deixa eu aumentar aqui. Legal. Bom, vamos voltar aqui para o nosso material. Então, no HTML, a gente tem várias tags, né? E tem tags de texto, tem tags, aqui eu coloquei, até separei, ó, texto, imagem, áudio, vídeo, né? Então, dependendo do conteúdo que a gente quer apresentar, a gente tem as tags específicas para esse conteúdo. No caso de texto, a gente já usou essa daqui, ó, que é a tag P, que é para parágrafo. A gente também tem essa tag H1. Então vamos usar aqui, ó. O H1, esse H aqui é de heading, né? Então seria como se fosse um título, um cabeçalho para um conteúdo, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode colocar assim, ó, meu primeiro título, título no HTML. Então aqui, ó, ele exibe como título, né, o H1, e aqui seria o parágrafo. O H1 seria o nível de título mais importante, digamos assim, porque a gente poderia ter, por exemplo, aqui, ó, ao invés do H1, a gente tem também o H2, o H3, o H4 e vai até o H6. Então aqui é o H2. Então poderia ser aqui, ó, um subtítulo, né? E assim vai, né? Então a gente tem essa hierarquia de importância. E isso é fundamental você entender, né? Porque o HTML, as tags, a gente tem que escolher ela de acordo com o significado do conteúdo, né? Então se a gente tem um site, por exemplo, que tem um título principal, né, que geralmente é aqueles títulos maiores, a gente vai usar o H1. Se for um título com uma importância um pouco abaixo, né, desse título aqui principal, a gente usa o H2 e assim sucessivamente até o H6, tá? Que é o último nível de título. Uma coisa interessante aqui no Visual Studio é que se a gente colocar o mouse sobre a tag, ó, ele vai aparecer aqui, ó, uma caixa aqui flutuante, ó, que tem a documentação da MDN. A MDN é
uma documentação da Mozilla. O MDN quer dizer Mozilla Developer Network. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente vai direto para a documentação da Mozilla. E olha que legal, ele explica, ó. Então, é de heading, né? Então, aqui ele fala ó, que vai do H1 H6 e tem até um exemplo aqui, ó. Então, aqui eu recomendo, conforme vocês tiverem dúvidas, né, sobre a tag, ou até mesmo como utiliza e para ter um exemplo, é só você posicionar o mouse em cima da tag e clicar aqui no MDN Reference. Legal? Então aqui o próximo que eu quero mostrar é a tag A, que é um link. Então o A vem de âncora, né? Ele até aqui fala, se a gente colocar o mouse, ó, ele fala, isso representa um hiperlink. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, http trilhafront.com.br, que a gente colocar trilhafront. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei aqui como conteúdo, né? Eu coloquei aqui o trilhafront, que é o que eu quero que seja exibido no navegador. No caso, ele exibiu aqui, ó, trilhafront. E quando o usuário clicar, ou seja, isso aqui é um link. Quando o usuário clicar, eu quero que ele seja levado para esse endereço, que é o atributo que é definido aqui no atributo href. O ref é de referência, né? Então ele manda para essa referência. Então se eu deixa eu até abrir aqui clicando aqui no botão Open Browser para ficar aqui maior. Então aqui ó, se eu clicar, ó, até fazendo um jabá aqui, né? Ele já entra aqui no site aqui do canal. Legal? Deixa eu voltar aqui. Bom, no vídeo passado eu tinha comentado que a tag, a estrutura da tag era sempre uma tag, no caso aqui a gente fez com P, né? Uma tag aqui de abertura, que é essa daqui que eu selecionei, e uma tag de fechamento. E a gente poderia ter aqui também atributo e com um valor aqui definido, né? E nem toda tag tem atributo, né? Então, esse exemplo aqui ó, do P é uma tag que não tem atributo, e o A aqui é uma tag com atributo href, que tem esse valor aqui. Legal? Bom, vamos seguir aqui então. Aqui a gente já falou do A, agora do table. Está aqui a tag table. Então, no table, a estrutura é, a gente tem a tabela, a gente tem um t-head, que vai ser o cabeçalho da tabela, né? O T é de table, o H é de, o head, né? É de cabeçalho. Então, aqui a gente vai ter um TH, e aqui, e a outra aqui TH. Então, aqui a gente vai colocar, por exemplo, nome, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui no exemplo, na verdade a gente tem um TR, tá vendo que é bom ter a documentação aqui, ó, eu tive uma dúvida, na verdade aqui dentro do THead é um TR, tá? E dentro do TR que tem o TH, legal? Então, TR aqui é a parte do cabeçalho, TR, o T é de table, o R é de row. Então esse TR seria uma linha, tá? E TH é o T é de table, o H é de head. O nome,
Vou fazer aqui, vai ficar mais claro depois que eu finalizar. E aqui a gente tem o cabeçalho, o T-head, a gente também vai ter o T-body, que é o corpo, né? Que é onde vai os dados mesmo. Então, da mesma forma que a gente fez lá em cima, a gente vai ter um TR, que é uma linha. Aí aqui a gente vai ter um TD. Esse TD significa, a gente pode até colocar aqui na mesma linha. Esse TD significa Table Data. Então aqui ele até fala, Element Represents Data Cell, né? Então, Table Data, que é o conteúdo mesmo. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, Franklin. E a gente vai colocar outro TD, que é correspondente à idade. Então, sei lá, vou colocar aqui 33. Né? Então aqui a gente já tem aqui a parte do cabeçalho, que é esse daqui, né? Que tem duas colunas. Então cada TD é como se fosse uma coluna, né? Então a gente tem o TR que é a linha, desculpa, isso, TR que é a linha, e cada TH seria uma coluna, né? No caso aqui a gente tem duas colunas, nome e idade. E aqui é o conteúdo correspondente às colunas aqui de cima. Então aqui, ó, a gente poderia ter outros mais dados, ó, aqui. Então, por exemplo, João 50 e aqui vamos fazer essa aqui por último. Maria 27, por exemplo. Bacana? Bom, então basicamente é isso. Essa aqui é a estrutura da tag table. Ela é um pouco mais complexa, né? Tem vários elementos aqui, mas isso é bom porque ajuda a organizar os dados, né, dentro dessa tabela. Bacana. Então, o table a gente já viu. Vamos para o próximo aqui. Deixa eu ver, table. Agora o formulário, que é o form, né, que a gente usa para enviar dados, né? Então, aqui no form, a gente tem esse action aqui, que é na verdade, que é para onde a gente quer enviar esses dados, né? Então, seria um servidor que vai receber esses dados. Então, isso daqui eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Ele é um pouquinho mais complexo, um pouco mais técnico. Então, aqui ó, no form, a gente pode ter aqui... Então, o formulário, geralmente, a gente tem um campo e um nome, por exemplo, né? E uma entrada para o usuário digitar o nome. Então, aqui a gente usa geralmente essa tag label. Esse for aqui eu vou explicar daqui a pouquinho. No label aqui pode ser, por exemplo, o nome da pessoa, né? E a gente tem outra tag aqui chamada input. O input, né, do inglês é para entrada, né? Entrada de dados. No caso, o usuário vai estar informando esses dados. Então aqui o input vamos colocar do tipo texto. E aqui, ó, essa tag aqui, input, a gente vai ver que ela não tem fechamento, não tem tag de fechamento, é só abertura. Então é sempre bom dar uma olhada na documentação para ver a estrutura da tag, né? Se ela só tem fechamento ou não. Nesse caso aqui não tem. Então o valor aqui, né? O valor, na verdade, a gente vai deixar vazio, né? Se a gente digitar qualquer coisa, olha que interessante. Ele aparece aqui do lado. Mas aqui a gente vai deixar vazio, porque a ideia é justamente o usuário preencher. Opa, acho que ficou meio estranho aqui. Deixa eu dar uma... Ficou um pouco cinza aqui. Acho que você acabou selecionando. Deixa eu... Deixa eu fechar aqui e abrir o Live Preview de novo. Bacana, voltou ao normal. Bom, legal. Input a gente pode ter vários, né? Pode ter nome, pode ter aqui, em vez de nome, vamos colocar aqui idade.
Vou até tirar esse value aqui. Idade, no caso, seria number, né? Então, a gente tem vários tipos de input, né? No caso aqui, o nome é texto, o type é texto, e aqui no... Vou até dar um enter aqui. E a idade é do tipo number. Deixa eu atualizar aqui. Então, olha que legal, ó. Quando a gente põe a idade do tipo number, aqui ele já oferece um recurso aqui, ó, para a gente clicar e ele vai incrementando a idade. Olha que legal, então o próprio browser, ele já oferece uma acessibilidade, né? Para você, em vez de você vir aqui e digitar no teclado, é só vir aqui e clicar, ó. Fora isso, a gente tem vários outros tipos de input, tá? Number, por exemplo, a gente tem também o tipo data, date, na verdade, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, data. Ó que legal, então ele já renderiza aqui, ó, um calendáriozinho, ó. Tá vendo? Dá para selecionar, ó, clicando, ele já mostra aqui a data, já preenche. Bacana. Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Input, legal. A gente tem o text area, que geralmente ele é usado para textos maiores, né, de descrição. Então, por exemplo, text area. Eu criei ele aqui. O legal aqui do Visual Studio é que, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui. Se eu começo a digitar, ó, text area, ele já aparece aqui, ó, uma sugestão. Se a gente der um tab, ele já automaticamente já cria a estrutura básica da tag, tá? Deixa eu colocar aqui um label. Bacana. Então, aqui text area, bacana. Então aqui, ó, text area dá para ver que ele até criou aqui com uma caixa bem maior, né? Então geralmente são para descrições, né? Então, mensagem, por exemplo. E aqui tem as outras opções também, ó. O número de linhas que a gente quer fornecer aqui, né? No caso ali tem 10 linhas disponíveis, né? A gente também o número de colunas, né? 30 caracteres em cada linha, no caso. Agora vamos ver a questão aqui do for, que eu comentei, do label, né? Então esse for aqui, ele serve para vincular o label aqui, que é o rótulo, né? Com a caixa de texto. Então se a gente tiver no input, a gente tem uma opção de colocar um ID, né? Todo elemento a gente pode colocar um ID, que é um identificador desse elemento. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, o nome. E se a gente vir aqui no for e definir no for o mesmo valor aqui que está no ID, que no caso é nome, olha que interessante. Se eu voltar aqui, dar um F5, ó. Então o que acontece? Se eu clicar agora no label, aqui ó, no nome, a gente vê que ele seleciona o cursor aqui, ó. Deixa eu clicar fora. Se eu clicar no nome, ele automaticamente já posiciona o cursor para a gente digitar. Legal? No idade, como a gente não colocou, ó, observe, eu estou clicando, ó, e ele não seleciona. Se a gente voltar aqui e colocar, por exemplo, idade, então o ID, eu vou colocar aqui idade, salvar, deixa eu dar um F5. Então se eu clicar agora aqui em idade, ó, então aqui ele já selecionou. Se eu colocar a setinha para cima no teclado e a setinha para baixo, ó, ele automaticamente já preenche. Bacana? E por último aqui ficou o Action, né? O Action, como eu falei, vou colocar o mouse aqui, ó. Ele fala aqui, ó, é o endereço, né, o RI do programa que irá processar esses dados do formulário. Que dados? Esses dados aqui, ó, que a gente forneceu aqui, ó.
tá? Então aqui seria um servidor web, né? Mas aqui, por exemplo, vamos deixar um exemplo aqui, ó. Vamos deixar aqui até sem nada aqui, né? Se a gente vir aqui, ó. Deixa eu colocar um último input aqui, que é do tipo submit. Aqui, submit. No value, vamos colocar aqui enviar. Então esse submit, esse input do tipo submit na verdade é como se fosse um botão, né? Ele aparenta ser um botão aqui, ó, que é justamente para enviar esses dados do formulário. Enviar para onde? Para o local que a gente definiu aqui. Poderia ser um servidor, né? HTTP servidor web, né? Poderia ser o trilha front, né? Algum servidor que vai receber esses dados. Vamos deixar vazio aqui, ó. Aqui a gente já consegue fazer um teste. Colocar teste, idade. Deixa eu colocar aqui descrição. Se eu clicar em enviar, é que aqui ele deu um refresh. Ah, tá. Na verdade aqui o action, aqui vamos passar do tipo get. A gente tem várias formas de passar esses dados para o servidor. No caso a gente vai passar via get, que nesse caso ele vai jogar esses dados diretamente aqui na URL. Essa parte aqui é um pouco técnica, tá? Só estou colocando para não explicar o significado desse action aqui, tá bom? Se você tiver interesse em mais detalhes de como, da questão do get, do post, como é que funciona, eu vou deixar um card aqui em cima, só que esse conteúdo é um pouco mais avançado, tá bom? Se tiver dúvida aqui em relação a isso, talvez fosse melhor de você deixar nos comentários aqui embaixo, que a gente vai conversando. Então, vou deixar aqui do tipo get. Se eu voltar aqui agora, teste, idade. Deixa eu colocar aqui uma data. Colocar aqui descrição. Clicar em enviar. Deixa eu ver, porque será que não... Na verdade, não é aqui. É o method. O método que é do tipo get. Isso aqui, como eu falei, é o servidor, né? Então seria o endereço do servidor, www.servidor. Seria get. Vamos voltar aqui de novo. Aqui seria o nome, teste, idade. Eu vou fazendo aqui o meu ao vivo também, né? Às vezes eu erro alguma coisa. Enviei. É que aqui acho que ele tá dando um refresh na tela, tá? Deixa eu tirar esse action aqui. Deixa eu ver aqui. Teste disk. É que quando eu clico em enviar, ele dá um refresh na tela. Ele automaticamente apaga os dados aqui da URL, tá bom? Mas vamos avançar aqui então. Bom, então aqui a gente tem agora a parte de listas, né? Então deixa eu voltar aqui. Então a gente tem o L, que é uma lista não ordenada, né? Aqui é o U é de under. Deixa eu ver se ele fala aqui. É unordered, né? Unordered list, ou seja, lista não ordenada. Então aqui a gente tem o L e a gente tem o LI dentro, que é o LI é de list item, né? Então um item da lista. Então aqui seria o item 1, o item 2 e o item 3, por exemplo. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui de novo
preview. Então aqui, ó, lista 1, lista 2 e lista 3. Da mesma forma, a gente tem a lista ordenada, que é o O. OL. Então, só mudar aqui, ó, OL. Aqui embaixo a gente vê, ó. Então, aqui ele... Então, aqui ele, na lista ordenada, ele colocou 1, 2 e 3, né? Enquanto que na não ordenada, ele não tem uma ordem, né? Então, ele coloca essas bolinhas aqui, né? Esses bullets, a gente chama. Bacana. Então, aqui, tags genéricas. O vídeo está ficando meio grande, mas vamos continuar aqui para a gente fechar essa abordagem aqui das tags. Então, a gente tem as tags genéricas. Essas tags genéricas, geralmente a gente utiliza quando não tem nenhuma outra tag mais específica, né, para ser utilizada. Então, a gente usa o div, que geralmente é para estrutura, né, para a gente colocar uma estrutura no texto, que é para dar uma estrutura na página, na verdade. O span, que geralmente é usado para, por exemplo, em algum local que o P não faça sentido, que não é um parágrafo e nem um título, por exemplo, a gente pode colocar um span, tá? Daqui envolve um pouco mais de semântica. Isso eu vou explicar com mais detalhes no próximo vídeo aqui dessa série, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, aqui a gente tem o div, né? O div. Então, aqui um conteúdo de texto. Então, aqui ele exibe, ó. Visualmente não tem nenhuma diferença, né, em relação ao parágrafo, é mais essa questão do significado de você utilizar a tag, né? E aqui você tem um span, né, que é uma tag genérica mais para texto, né? O div é mais para estruturas, né? Então a gente, por exemplo, a gente quer montar uma estrutura, né? Por exemplo, aqui montar uma estrutura assim, por exemplo, você tem uma div, deixa eu colocar outra div. Por exemplo, você quer montar uma estrutura de essa estrutura aqui, por exemplo, ó. Então aqui você tem uma imagem aqui, né? E aqui você tem uma descrição. Se bem que aqui você poderia usar, nesse caso aqui, né? Você poderia usar um div, aqui poderia ser uma imagem, e aqui no lugar desse div aqui, como descrição, pode colocar um P mesmo, né? Então, descrição. Então, aqui, por exemplo, for um cartão, né, de apresentação, né, que tem aqui sua imagem e aqui a descrição, né, falando sobre você, né? Então, esse div aqui, ó, seria mais para a estrutura, né? Para dizer que tudo isso aqui, ó, representa um card, né? Um cartão falando sobre você. Legal? Ficaria estranho, né? Se a gente colocasse um P aqui, por exemplo, né? É um parágrafo, mas tem uma imagem, ficaria meio estranho. Acho que assim, o div ele tem essa semântica de estrutura, né? De divisor. O div ele vem de divisão, né? Opa, deixa eu... Então você está dividindo aqui esse conteúdo, né? Dos demais, né? Dizendo que ele é um cartão, por exemplo. O spam aqui é um texto, né? Vou colocar aqui texto. Então ele exibe aqui embaixo. Tem uma questão aqui, ó, que o spam, ó, é um parágrafo. O spam a gente pode colocar ele dentro aqui, ó. Aqui dentro da tag P, ó, tá vendo? Este é um parágrafo spam. Aqui a gente pode colocar isso é um spam. Tá vendo? Isso é um spam. Então aqui a gente pode colocar spam dentro da tag P, né? Em geral a gente pode colocar uma tag dentro da outra, tá? Não tem problema nenhum. Bacana.
Bom, vamos seguir aqui então. A gente já falou sobre o div, que é uma tag genérica usada principalmente para divisão, né, de algumas estruturas na tela. O span também é genérico, só que é usado, em vez de ter essa semântica aqui de estrutura, né, ela é mais de texto. Bom, agora vamos sair das tags de imagem, vamos aqui para, quer dizer, das tags de texto, vamos agora para a tag de imagem. É bem simples, eu separei aqui, ó, uma imagem para a gente usar como exemplo, tá? Então aqui a gente tem o index, a gente tem essa imagem aqui, ó, que é essa imagem aqui de um notebook. Bacana? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar aqui. Então aqui, ó, é muito simples, a gente usa a tag img e dentro aqui esse atributo src, que é source, né, que é a origem, a gente vai colocar o local da nossa imagem. No caso aqui, eu coloquei direto imagem.png porque ela está aqui no mesmo nível aqui do HTML, tá? Então, se a gente ver aqui, ó, a imagem já foi exibida. E a gente tem esse out também, que out é de alternativo, né? Então, é um texto alternativo. Se por algum motivo a imagem não for carregada aqui no navegador, né? Ele vai exibir esse texto alternativo, né? Para o usuário ter um feedback, né? Pelo menos. Por exemplo, quando ela não vai ser exibida? Quando a gente errar, por exemplo, aqui, ó, se a gente errar o nome da imagem, ó, tá vendo? Ó? Ele exibiu aqui esse ícone aqui, né? Como desse erro na hora de carregar a imagem, e colocou o notebook aqui, ó. Então, apesar de não ter imagem, a gente sabe que aquele imagem tem a ver com notebook. Bacana? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Imagem, bacana. Agora aqui vamos para o outro tipo, áudio. Tag áudio, muito simples, é áudio. Então eu separei aqui um áudio.mp3, que também está aqui, áudio.mp3. Aqui, ó, a gente vê, deixa eu até voltar aqui aqui, deixa eu voltar, deixa eu dar um F5. A gente vê que a gente colocou a tag áudio e não exibiu nada. É porque além dela, a gente tem que colocar aqui uma tag, um atributo chamado controls. Ó, aqui o VS Code até ajuda a completar o controls. Então, interessante, né? Esse atributo aqui, ó, você vê que ele não tem um valor, né? Então, não é igual ao valor. Ele é um atributo que a gente não informa o valor, apenas controls. Quer dizer que nesse áudio aqui, ele vai adicionar aqui agora, tá vendo? Toda essa barra aqui de controle, né? De control, né? Então aqui o controle seria aqui para dar o play, mexer aqui no áudio. Deixa eu só reduzir um pouquinho o áudio, deixa eu dar o play. Então, ó, tá vendo? Então aqui já está funcionando, ó. Então aqui a gente pode dar o play, a gente pode clicar aqui também e fazer o download, configurar aqui a velocidade de reprodução também. Bacana? Então vamos voltar aqui, se não me engano a última é o vídeo, né? A tag vídeo. Então, vídeo, a tag é vídeo, né? Então aqui a gente vai informar o caminho onde está o vídeo, que no caso é vídeo.mp4, também está aqui. Bacana. E aqui, ó, se a gente voltar aqui no browser, a gente vai ver que também não... Ah, aqui ele já exibiu, ó, que legal. Pensei que ele não iria exibir, porque não tem o control, né? Mas apesar dele ter exibido, observa que o vídeo não está reproduzindo, né? Porque ele não tem um... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse controls aqui, ó, para ele exibir também, ó, que legal. Então ele exibiu aqui também, ó, deu play. Agora ele está reproduzindo o vídeo.
Bacana? Então, só de você colocar essa tag áudio e vídeo, ele já dá todas essas opções para você trabalhar, tá? Então, é uma observação aqui, né? É nesses pequenos detalhes que às vezes a gente acha que é detalhe, mas gera confusão, né? Por exemplo, aqui, né? O áudio, na tag áudio, a gente vê que ele é uma tag de abertura, aqui, né? E fechamento, ó. E fechamento. E aqui eu falei que aqui se viria o conteúdo, né? Como se fosse a tag P aqui, né? Que exibe o texto. Cadê? Aqui, né? Então aqui seria o conteúdo. Da mesma forma a gente tem aqui, ó, que seria o conteúdo. Esse caso aqui, se a gente vir aqui, ó, colocar o cursor sobre áudio e clicar aqui, ó, na referência. Então deixa eu ver se ele fala aqui, ó. Então ele fala, né, ó, ele fala aqui, ó, deixa eu até dar um zoom, que é para quando o navegador ele não suportar o áudio que a gente está colocando, ó. Então ele fala aqui, né, ó, o conteúdo dentro das tags de abertura e fechamento, né, ou seja, o conteúdo aqui, né, é exibido como um fallback, né, ou seja, um, um mecanismo de fallback, né, como posso dizer, pela falta do recurso, né, se deu algum erro, né, ele tenta contornar esse erro se o browser não suporta, né, esse elemento, no caso por exemplo, esse formato esse áudio, né, esse formato aqui de áudio, por exemplo, MP3. Então aqui a gente poderia colocar assim, ó, áudio não suportado. Então, da mesma forma que aqui no aqui, deixa eu ver, no IMG, né? A gente colocou aquele out, aqui ó, MG. Mas na verdade aqui deixa eu ver, aqui o MG, né? A gente colocou esse notebook, né? Se a imagem por algum motivo não for possível exibir ela, aqui também a gente pode colocar áudio não suportado. Se por algum motivo ele não exibir, para o vídeo também, vídeo não suportado. Bacana. Vídeo você pode colocar, né? Vídeo sobre algum tema, né? Para deixar um pouco mais descritivo. Então, bacana. Então, voltando aqui, ó, vamos aqui no vídeo. Então, eu coloquei aqui a forma mais simples, né? A tag da forma mais simples possível. Mas se a gente vir aqui na documentação da MDN, a gente vai ver que tem outras formas da gente utilizar, né? Então, ao invés de colocar o src aqui, ó, com o caminho do vídeo, ele colocou esse source, né? Ou seja, você pode declarar vários formatos, né, de vídeo. Então, o ponto .webm, o ponto .mp4, e, por exemplo, se o navegador ele não suportar esse tipo de vídeo, ele parte para esse. Se ele não suportar esse, aí sim ele exibe aqui a mensagem, tá? Então é sempre bom olhar a documentação que sempre tem várias outras opções que a gente pode utilizar na tag. Deixa eu voltar aqui. Bom, então aqui eu vou deixar essa referência aqui, ó, essa lista de tags, né? Que também é aqui da Mozilla, da MDN. Tem uma série de tags aqui, né? Do HTML. Então a body, né, que a gente viu, tem várias outras tags, né? Então deixa eu ver se tem a vídeo aqui, ó. Vídeo, deixa eu colocar aqui até vídeo. Tem um vídeo, seu áudio, deixa eu buscar por áudio. Tem a tag áudio. Então aqui eu vou deixar como referência para você dar uma olhada mais a fundo nessas tags. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, é isso que eu queria mostrar para você.
né? Vou deixar essa referência aqui para você se aprofundar mais, né? Nessas tags que eu apresentei aqui e conhecer outras também, né? A lista é bem extensa, né? Mas eu acho que com essas tags aqui já dá uma boa noção, né? Do uso dos conteúdos dentro do HTML. Bom, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui abaixo sobre o vídeo, se você gostou do vídeo, pode deixar sugestões, né? Ou dúvidas também. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço.